Bom dia a todos e a todas. Pedir licença, tirar a máscara. Nós estamos aqui respeitando os protocolos, estamos tendo distanciamento social, usando máscara, álcool gel. Então, para que vocês possam ouvir melhor, nós tiraremos a máscara, tá? Bom, sejam todos muito bem-vindos. O Instituto de Estudos, Capacitação e Políticas Públicas do Poder Legislativo do Estado de São Paulo, mais conhecido como ILP, dá boas-vindas ao público que acompanha este segundo encontro do curso interdisciplinar de gestão de mandato, com transmissão pela Rede Alesp no plenário Tiradentes. O curso é coordenado pelos professores Hamilton Augusto, que é advogado especialista em Direito Público e vice-presidente da Comissão da OAB de São Paulo. Tendo um relacionamento com a Alesp. E Vinícius Schurgeles, gestor público, doutorando em Administração Pública e Governo e ex-diretor-presidente do ILP, que hoje está aqui conosco para a aula intitulada Poder Legislativo e Políticas Públicas. O encontro tratará das políticas públicas no Brasil, com ênfase no papel do Poder Legislativo em sua produção. Desde já agradecemos ao professor Vinícius por estar aqui conosco e à Rede Alesp por potencializar o alcance das atividades do ELP por meio da sua transmissão. As questões devem ser enviadas ao e-mail ilp@al.sp.gov.br e serão apresentadas ao professor ao final da exposição. Bom, professor Vinícius, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele no ILP durante um ano, mas é um imenso prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade, professor. Olá, pessoal. Minha especial saudação a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Queria externar a satisfação que eu tenho de retornar a essa Casa de Leis, especialmente atendendo a uma demanda, um convite também do Instituto Legislativo Paulista, que fez parte da minha vida profissional e de alguma forma também continua fazendo. Gostaria de aproveitar para agradecer então a todos vocês do ILP, a toda a equipe, isso inclui também os nossos queridos estagiários. Aproveitar para agradecer a doutora Tatiana Panosso, diretora do Instituto, pelo companheirismo ao longo de pelo menos um mandato que esteve junto e que hoje conduz os trabalhos do Instituto. Aproveitar para agradecer ao doutor Hamilton Augusto, um grande amigo, que possibilitou que nós desenhássemos essa iniciativa. Era uma iniciativa que era um desejo antigo, que pudesse ser realizada e hoje ela ganha forma, ela tem um potencial de alcançar muito mais pessoas do que a gente tinha com os cursos presenciais, especialmente pela parceria com a Rede Alesp, a quem eu também agradeço, sempre divulgando as ações do Instituto e ampliando a difusão de conhecimento que o ILP faz. Falar sobre poder legislativo e políticas públicas, a gente poderia estabelecer um curso de 6 meses, até mais. Então, hoje a gente vai falar um tanto de políticas públicas, um tanto de poder legislativo, mas eu gostaria que ao final a gente pudesse perceber que o poder legislativo ele é um espaço privilegiado para o debate, para a construção de políticas públicas. Essa é a minha vontade, isso é aquilo que eu espero ao término dessa exposição e dessa fala. Eu tentarei cumprir o tempo, tenho aqui a Paula que não vai me deixar estourar, ela sabe que ela tem uma missão difícil. E se eventualmente alguma pergunta não for possível, não couber no espaço que nós temos, eu tenho também meus contatos e o pessoal do LP vai me passar e eu vou procurar responder. Outro detalhe importante é que nos assistem uma diferente gama de pessoas, com diferentes repertórios, com diferentes histórias de vida. Alguns têm mais familiaridade já com o tema, outros menos. O que torna um desafio para quem constrói essa fala de, ao mesmo tempo, não ser básico demais e também nem profundo demais, técnico demais. Então, eu vou tentar balancear isso para tornar de alguma forma interessante.
É difícil fazer essa condensação num curto espaço de tempo, a gente vai acabar passando por cima, às vezes, de alguns detalhes que para uns são muito importantes, mas esperamos que ao término dessa fala, então, a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é esse olhar bastante atento ao legislativo durante o processo de elaboração de políticas públicas. Então, acho que a partir de agora a gente começa, né? E, em geral, começamos pelo começo. Vamos conceituar ou buscar conceituar políticas públicas. O que são políticas públicas? E essa tentativa de conceituação, ela é um desafio, inclusive, para o próprio estudante de políticas públicas, porque ele encontra uma diversidade de conceitos bastante extensa. Conceitos que, às vezes, eles se complementam, em alguns momentos eles até se contradizem. Então, essa polissemia que envolve o conceito de políticas públicas é algo que eu também vou trazer para vocês. Eu não vou e nem pretendo ser definitivo com relação ao conceito, mas eu gostaria que a gente pudesse observar essa diversidade e, compreendendo essa diversidade, a gente pudesse, então, começar a abrir os nossos olhos sobre o que vem a ser as políticas públicas. À medida que a gente for avançando, vamos tentar construir, perceber de que maneira esses conceitos eles vão se tocando e se relacionando com o poder legislativo. Em alguns momentos eu vou chamar a atenção de vocês, mas acho que no final isso vai ficar mais claro quando a gente fala um pouco dos instrumentos que o legislativo tem durante esse processo. Então vamos lá falar um pouco sobre os conceitos. Então, o que são políticas públicas? E aqui eu estou trazendo diferentes autores e resumindo esses autores. Alguns vão tratar como um conjunto de ações que o governo toma. Outros dizem que é qualquer coisa que o governo opte ou não por fazer. Isso é muito importante. E depois eu conto para vocês. Outros vão dizer que é o Estado em ação. E a gente entende o Estado como conjunto de instituições permanentes que esse corpo estatal possui, né? É o aparato estatal. Outros vão entender que, na verdade, não é só o Estado em ação, mas é o governo em ação, compreendendo o governo como esse corpo eleito para exercício de um mandato no Executivo e também no Legislativo ao longo de 4 anos. Alguns outros vão dizer que as políticas públicas são o resultado de processos governamentais. Outros ainda vão dizer que é um sistema de decisões públicas destinadas a modificar uma determinada realidade. Então, eu trouxe aqui pelo menos 6 autores diferentes, de maneira bastante sintetizada, que nos contam o que são políticas públicas. Conseguimos notar que é algo bastante amplo, não é algo que se encerra em si mesmo, ou se encerra em uma só definição. E tão importante quanto o que um governo faz para o estudante de políticas públicas, para aquele que acompanha a gestão pública, é também compreender aquilo que o governo opta por não fazer. Isso também é muito significativo quando a gente tenta compreender o universo das políticas públicas. Outro aspecto importante de compreender por trás de todas essas definições é que as políticas públicas elas costumam envolver diferentes níveis de governo. Então, a gente está falando aqui num país federalista como o Brasil, que tem a União, os estados e o município também como ente federado na nossa experiência federalista. Também é algo importante notar que, por trás desses conceitos, tão importante quanto os atores formais da política, aqueles que estão mais visíveis, para a construção delas também é importante notar a presença ou a atuação de atores que a gente vai chamar como atores informais, que de repente não estão ali diretamente, tão vistos, mas que têm participação ativa na construção dessas políticas. E, por fim, que a política pública ela não se restringe apenas e unicamente à elaboração de legislação. Então, isso também é outro ponto bastante importante, porque a gente tenha isso como pano de fundo e comece, então, a compreender o que são políticas públicas. E eu passo agora para apresentar para vocês, talvez alguns de vocês já conheçam, o ciclo das políticas públicas. Eu coloquei até o nome em inglês, que é o Policy Cycle. Retomando aqui, que infelizmente caiu a rede Alesp aqui, continuamos conosco com Vinícius aqui, por favor. Bom, pessoal, vamos retomar então
aquilo que a gente estava expondo, né? Então a gente trabalhou no primeiro slide da nossa apresentação a questão dos conceitos, essa diversidade de conceitos que envolve as políticas públicas. Imediatamente depois, então, apresentei a vocês aqui na tela o ciclo da política pública ou o processo de elaboração de políticas públicas. Então, o ciclo de políticas públicas, esse tal como apresento a vocês, ele tem uma função didático-pedagógica para que a gente compreenda, então, cada uma das fases e etapas que compõem essa política, mas eu estava aqui conversando com a Paula que era importante fazer uma ressalva, porque uma coisa é o modelo didático-pedagógico e outra coisa é como a política pública se desenvolve na prática. Então, eu comentava para ela que essas fases que estão bem descritas e separadas, encadeadas, sequenciadas dentro do processo de políticas públicas, na vida prática, na vida real, ela nem sempre é assim. Isso porque em alguns processos de política pública, essas fases elas acabam não tendo uma divisão tão clara, as fronteiras ficam um pouco acinzentadas, nem sempre elas são nítidas. As fases, às vezes, acabam se alternando, acabam se misturando, ou seja, a dinâmica da vida real impõe para a gente algo muito mais diferenciado do que o modelo didático-pedagógico. Outro aspecto que eu comentei antes de fazer, então, começar a explicar cada uma dessas 7 fases, diz respeito, poxa, se alguém procurar sobre ciclo de políticas públicas no Google, na internet, fatalmente vai acabar encontrando, às vezes, um ciclo com etapas, às vezes com um número menor ou inferior daquilo que eu apresento aqui. Isso não é um problema, isso não está errado, eu só tentei abrir um pouco mais para que a gente tenha, de fato, uma compreensão, especialmente das primeiras fases, que é a identificação do problema e formação de agenda com um pouco mais de detalhe. Mas não existe, não está errado, tá? Caso vocês eventualmente encontrem um ciclo com um pouco menos de fases. Na verdade, às vezes há uma junção, né, da avaliação, dentro da avaliação se pergunta sobre a extinção ou não da política. Esse é o único detalhe, esse é o único ponto de atenção que eu coloco para vocês. Então, avançando, primeiro passo, vamos falar sobre a identificação do problema. O que é um problema? Bom, vamos pensar o seguinte, que o problema, de modo geral, ele é a confrontação de uma situação atual, uma situação existente, diante de uma situação considerada ideal. Então, é uma discrepância entre uma situação atual e uma situação ideal. E um problema público, o que seria? Bom, aí ele já ganha outro nuance, porque é uma situação ideal se contrapondo com uma situação que eu gostaria que fosse. E a gente já percebe a primeira curiosidade nesse ponto. O gostaria que fosse, obviamente, inclui também um juízo de valor, né? E a gente tem, obviamente, diferentes espectros político-ideológicos que fazem com que esse gostaria que fosse se tornasse mais vivo, se torne mais vivo. Então, eu tenho uma situação atual, mas eu gostaria que fosse de outra forma. E esse fosse de outra forma pode ser mais para um lado ou mais para outro. Então, essa é a diferença, esse é o nuance entre aquele problema, que é uma discrepância entre situação atual e ideal, de um problema público. O problema público traz esse encaminhamento de solução distinta. Então, esse é um primeiro ponto que eu trago para vocês. Como é que eu faço a identificação de um problema público? Eu vou definir isso em 3 grandes etapas. A primeira delas é uma etapa de percepção, né? Porque, obviamente, o problema ele pode parecer subjetivo, à vista de um ou de outro, mas é inevitável que ele afete uma grande quantidade de pessoas. Então, se ele afeta uma grande quantidade de pessoas, em geral, ele ganha objetividade, ele passa a ser percebido e ganha atenção. Outro aspecto, de um segundo ponto, é a questão da delimitação. Eu preciso ter condições de definir quais são os elementos que compõem esse problema e também tenho que buscar, de alguma forma, sintetizá-los, buscando compreender quais são as causas, quem são os possíveis culpados ou os responsáveis por aquilo que está acontecendo e, eventualmente, também quais são as primeiras soluções que a gente consegue imaginar ou pensar para a resolução daquela situação-problema. Terceiro passo seria uma avaliação de possibilidade de solução.
E aí eu lembro a vocês que problema que não tem solução não é um problema. Então é preciso que haja de fato uma possibilidade de solução, que o problema precisa ser solúvel. Então esse potencial de solução que guarda o problema público, ele é algo muito importante, porque é em cima disso que o gestor público, que o mandatário de um cargo do executivo ou do legislativo vai buscar agir. E como esses problemas públicos eles surgem, acho que vale a pena só pontuar isso. Eles podem aparecer mediante um acontecimento, vou chamar assim, um pouco trágico, né? Uma catástrofe natural, seja ela uma catástrofe aí com responsáveis ou sem responsáveis, né? Por exemplo, uma tempestade, um tsunami, rompimento de barragem, né? Isso cria um problema. O problema também ele pode aparecer aos poucos, por exemplo, um aumento no trânsito numa determinada região, também pode aparecer, por exemplo, aumento na fila de exames, um acréscimo no número de imigrantes numa determinada região do país pressionando os serviços públicos, enfim, é algo que tem um crescente. Ou ele pode simplesmente ser um problema que está presente na nossa realidade, mas aos poucos a gente vai se acostumando com ele e passa a não ter tanto apelo, como por exemplo moradores de rua, né? A gente vai aprendendo de alguma forma, infelizmente, a conviver com esse tipo de realidade. Então essas são algumas formas de como esse problema público é detectado e como ele aparece. O fato é que a partir do momento em que o problema público é identificado, existe uma grande oportunidade de ação. Oportunidade para quem? Eu vou citar 3 grandes grupos aqui. O primeiro deles são os partidos políticos. Por quê? Porque eles vão buscar adquirir relevância dentro do contexto social como potencializadores, como potencial grupo que vai resolver esse problema. A mesma coisa são os agentes políticos que estão dentro dos partidos. E outro aspecto também são as organizações da própria sociedade civil que acaba construindo suas pautas em torno desses temas para que, enfim, o problema público ele seja visto pela maior parte da sociedade, ele entre na agenda política e com isso ele ganhe relevância para que ele seja então resolvido. E para que uma política pública ela seja instituída, eu vou estabelecer 3 grandes condições aqui. Então, o primeiro deles, e por isso que eu falo da questão da identificação do problema, é preciso que esse assunto seja considerado um problema. Em segundo lugar, além de ser um problema, ele tem que ser objeto de atenção governamental, ou seja, o governo precisa querer atuar sobre ele, né? E por fim, né, não só de atenção, mas ele precisa também ser objeto de ação, de decisão política, de decisão administrativa, para que a política pública seja pensada, para que a política pública seja instituída. Então, imaginando que a gente tenha já o problema público identificado, a gente vai para o segundo passo, que é a formação de agenda. E eu já passo para falar, então, do conceito de formação de agenda. Trago um conceito do Leonardo Dussek, pesquisador brasileiro, que diz o seguinte, que a agenda, então, é um conjunto de problemas ou temas que são entendidos como relevantes. Acho que isso vai coadunando com aquilo que a gente conversou até agora. E ele pode tomar forma, esse conjunto de problemas, eles podem tomar forma através de um programa de governo, a gente vê isso no processo eleitoral, os partidos apresentam, os candidatos apresentam o seu programa, o seu plano de governo, de um planejamento orçamentário, a gente também vê isso dentro da administração pública brasileira, no processo orçamentário. A gente também pode ver esse conjunto de problemas dentro de um estatuto partidário, então vamos identificando aqui esses toques com o legislativo na medida que a gente fala. Ou ainda na lista de um comitê editorial de um jornal ou de um meio de comunicação, que a gente também consegue perceber, talvez agora ainda mais, essas sutilezas que também esse conjunto da mídia tem na formação de agenda, na construção de políticas públicas. Então, o que é entendido por importante nesse conjunto de temas acaba se transformando em algum desses elementos ou outros que a gente pode também identificar. E aí eu trago para vocês 3 tipos de agenda, não é a única forma de olhar a agenda, outros autores vão trabalhar de diferentes maneiras, mas eu trago aqui
dois autores ali dos anos 80 que trazem 3 tipos de agenda. Uma agenda política ou agenda sistêmica, que é um conjunto de problemas ou temas que a comunidade política, mais uma vez a gente toca o legislativo aqui, percebe como merecedor de intervenção política. Então eu tenho uma agenda que é uma agenda política, é uma agenda que está às vezes dentro do partido, ainda que não esteja dentro do governo. Eu tenho uma agenda formal, que é uma agenda institucional. Nesse caso, eu estou elencando os problemas ou temas que o poder público, nesse caso, ele já decidiu atuar sobre. Então, eu tenho uma diferença aqui. Então, uma agenda política é sempre maior do que a agenda formal, importante. E eu destaco aqui a agenda da mídia como elemento importante para o gestor público, importante para o mandatário, compreender tanto o seu poder quanto a sua influência. A lista de problemas que recebe atenção por parte da mídia também é uma agenda muito mais ampla e que também tem a ver também com o próprio grupo ou setor econômico que o grupo de comunicação também tem. Eles não estão dizendo que isto é ilícito, pelo contrário, ele se organiza como qualquer outro grupo na sociedade, ou seja, o governo então decidiu, né, tem uma agenda formal ali, decidiu atuar sobre os problemas, então ele passa a formular alternativas. Eu havia comentado então que as alternativas para a resolução de problemas são um esforço de construção em combinação de soluções para os problemas. 4 pontos que eu destaco para vocês. Primeiro, é nessa fase que há uma mensuração entre custos da política e também os seus benefícios. Quando a gente fala de benefícios, é importante ressaltar que esses benefícios eles não são somente ligados a conceitos como eficácia, eficiência e efetividade, mas também tem o caráter político desses benefícios. Por isso, é importante ressaltar que na formulação de alternativas, nem toda solução que é dada, nem toda solução que é oferecida, ela é uma solução técnica. Então a gente vai tocar o Poder Legislativo de novo aqui. Lógico que o chefe do Poder Executivo também faz política, claro, mas a gente vai começando a tocar de novo o Poder Legislativo. E, obviamente, ela é um grande instrumento de poder. E é por isso também que esse processo de formulação de alternativas é um momento da política pública em que há uma grande disputa entre os atores, entre os participantes das políticas. Por quê? Porque se você consegue que a sua alternativa ela seja elencada como uma das possíveis, você restringe, você cresce, né, o funil ele vai aumentando e você também vai conseguindo impor, de alguma forma, aquilo que eu identifiquei lá no problema como aquilo que eu gostaria que fosse. Então as coisas elas estão ali encadeadas e obviamente o tensionamento entre os participantes nessa fase é muito grande. E eu falei dos participantes, então a gente volta agora só para fazer um parênteses e conversar sobre quem são esses participantes da política pública. Eu havia comentado que existem participantes que são visíveis e que tão importante quanto os participantes que são visíveis são os participantes invisíveis. Quando a gente fala de participantes visíveis da política pública, a gente está falando, eu estou usando aqui os exemplos mais do governo federal, mas enfim, analogamente vocês façam a comparação para os outros níveis federativos. Falo do presidente e os assessores de alto escalão, eu estou falando de membros importantes do legislativo. Eu falo importantes porque a gente tem que compreender no cenário da União, a gente tem 513 deputados, enfim, é um número bastante grande, tem aquela coisa do alto clero, baixo clero, enfim, só para considerar então líderes, enfim, né? Mas são membros relevantes, ou com grande relevância ou grande expressão no legislativo, partidos políticos, comitês de campanha, esses são os atores visíveis no processo de formulação de políticas públicas. Mas como eu comentei, então, muito mais importante, ou tão importante quanto, são os atores invisíveis. E aí, quem são esses atores? Eu estou falando de comunidade de especialistas sobre determinados temas, e aí eles podem estar na academia ou não, serem acadêmicos ou não, nem todo pesquisador está dentro da universidade. Podem ser os burocratas de carreira, funcionários públicos como eu, como a Paula, como alguns de vocês que nos assistem. Podem ser funcionários das casas de lei,
qualquer um dos níveis de governo. E é fato que a literatura aponta que, inclusive, são esses atores invisíveis que acabam tendo uma maior participação no processo de formulação de alternativas. Ué, mas é claro, né, se a gente pensar que nem todo mandatário de cargo executivo ou legislativo ele tem expertise sobre todos os temas sobre os quais ele precisa atuar, num primeiro momento ele precisa de uma equipe. Nem sempre ele também vai ter toda a informação dentro da sua equipe, mas ele também vai precisar de uma comunidade cada vez maior de pessoas que consigam encaminhar ou formular alternativas para ele. Daí a importância e relevância desses atores invisíveis que a literatura aponta. Então a gente deve considerar esses participantes. Durante o processo de formulação de alternativas, o que é fundamental? Primeiro, ou como eu faço isso? Eu tenho que estabelecer quais são os objetivos que eu quero com aquela alternativa. E aí tem, obviamente, também um jogo muito interessante, porque esses objetivos eles podem ser um pouco mais frouxos, ou eles podem ser um pouco mais concretos. Que eu vou chamar isso aí de dilema de metas. Por quê? Porque toda vez que eu faço algo, eu também me comprometo. E quanto mais fácil verificar a eficácia, é quanto mais rígido ou mais concreto é o meu objetivo. Eu coloco aqui alguns exemplos. Então, se eu falo que eu quero melhorar a segurança do município, é quase etéreo, né? Eu posso melhorar de diversas formas, sem tanto rigor. Agora, se eu digo que eu quero reduzir a incidência do roubo de veículos em 20%, pronto, o compromisso é muito maior. E isso também é muito mais fácil de verificar a eficácia ou não. E, com certeza, isso também fica na cabeça do mandatário, para que, enfim, bom, a minha promessa de campanha, eu cumpri ou não cumpri, de que forma eu estou organizando essa minha agenda de ações e como eu estou obtendo também fruto da minha ação, o resultado das minhas políticas públicas. Então, isso também é algo que é delicado para o mandatário, não é tão técnico e tão óbvio assim. Lógico que, no processo de definição, e aí a gente vai passar para uma próxima fase, que é a tomada de decisão, como é que esse mandatário ele escolhe, quais são os fatores que ele elege para poder escolher entre as alternativas que foram colocadas a ele como sendo a melhor, ou quais são as melhores, porque às vezes também ele utiliza mais de uma alternativa para o mesmo problema. Os problemas públicos eles são multifacetados, os problemas públicos atuam uma gama muito grande de forças, são problemas também que têm uma dinâmica bastante complexa, e todo tipo de caminho ele existe, né? Você tem, ou tinha pelo menos antigamente, o caminho da intuição, da tradição, dos hábitos, dos costumes, que aos poucos e mais recentemente a gente vê caminhando para uma tomada de decisão baseada muito mais em evidência. Então, mais uma vez, os atores invisíveis ganham destaque nesse processo. Por quê? Porque os mandatários vão buscar decisões que têm embasamento científico, que têm embasamento em literatura, que têm embasamento acadêmico. Outro aspecto que leva também à tomada de decisão, que é muito importante, são as contingências do momento político do país, do momento, por exemplo, de uma pandemia, né? Algumas coisas seriam toleradas, outras não, dependendo do momento. Outro aspecto que alimenta as contingências são os recursos, inclusive, recursos orçamentários. Né? A gente sabe, tudo vem do imposto, da arrecadação. Se essa arrecadação cai, também limita a possibilidade que o mandatário tem para a realização de uma determinada política. Outro aspecto cada vez mais marcante na tomada de decisão é a presença tanto dos lobistas, ainda que não seja uma atividade regulamentada ainda no país, mas que vai caminhar nesse sentido, mas são os grupos de pressão, né, que são aqueles grupos da sociedade civil organizada que querem influenciar na agenda. Olha só como a gente vai linkando aquilo que a gente falou no início. E outro aspecto que eu coloquei aqui também são os acordos, porque também para governar é necessário fazer acordos. E quando você faz acordos, você também compromete parte da sua agenda. E esses acordos depois eles cobram para que sejam cumpridos. E também é uma contingência que deve ser considerada durante esse processo. Por isso que nem toda decisão ela é 100% técnica. Então são aspectos a serem considerados. Por fim, eu acho que é muito importante entender ao longo desse processo é a questão da
responsabilização, que apesar de que nós tenhamos todos esses aspectos, de alguma maneira a democracia brasileira ela tem se aperfeiçoado, as instituições elas têm se aperfeiçoado, o controle social ele tem aumentado e por ter aumentado também o governante ou o mandatário ele tem construído, ampliado o seu senso de responsabilidade. Então a responsabilização também é outro aspecto. Então ainda que haja esse conjunto de ingredientes e outros tantos que não estão listados aqui que influenciam o processo de tomada de decisão, o processo de responsabilização também é um processo cada vez mais presente. Então essa prestação de contas que o mandatário tem com relação não só ao seu eleitorado, mas à sociedade como um todo. Então a gente saiu da tomada de decisão, passa para implementação, que é um momento que até uns anos atrás poderia ser algo que talvez fosse negligenciado pela literatura, mas a gente percebe cada vez mais estudos voltados a processos de implementação de políticas públicas, então os pesquisadores têm focado nesse processo e que é um processo compreendido como o processo de apropriação de uma ideia contida num plano. Ou seja, planejou-se o que fazer, mas os planos, enquanto estão no papel, são apenas potencialidades. E eles precisam, então, passar a ser realizados. É por isso, então, que a gente sai da fase de formulação e passa à implementação. Nesse momento, eu estou convertendo as minhas ideias em ações. Eu estou buscando, nesse momento, os resultados concretos das políticas públicas. E alguns colocam, eu coloquei uma figura aí do lado, que será que esse momento de formulação, esse momento de implementação, ele inclui também a política? Né? Alguns vão dizer não, que a implementação seria uma mera execução e que a inclusão da política ficaria exclusivamente na formulação. O que eu posso dizer é que existe tensionamento também no processo de implementação. Existe disputa e tensionamento das políticas públicas também no processo de implementação. Isso é um processo muito delicado. Projetos, políticas públicas podem ser excelentes, mas se não forem bem conduzidos na sua implementação, eles naufragam, eles fracassam. E, obviamente, os fatores a serem considerados nesse processo de implementação é algo que a gente também vai olhar aqui. A gente também vai, pelo menos, elencar alguns desses possíveis fatores. Por quê? Porque eles permitem visualizar quais são os potenciais obstáculos que o gestor vai encontrar durante o processo de implementação que podem causar não chegar nos resultados em que ele gostaria. E aí a gente tem problemas que são desde o planejamento, como problemas, como a gente viu lá no começo, que foram mal formulados, ou objetivos que foram mal traçados, ou até otimismos exagerados quando a gente projeta alguns cenários. Né? Eu imaginei uma arrecadação muito alta, isso acaba não se concretizando. Imaginei que atrairia investimento, esse investimento não veio. Imaginei um cenário econômico global melhor e você tem uma retração econômica por conta, inclusive, de pandemia. Todos esses são aspectos que talvez nenhum planejamento, especialmente a pandemia, estava de 3, 4 anos atrás considerava. Mas quais são os fatores na vida prática do gestor que a gente tem que observar com bastante cuidado? O primeiro deles são as pessoas. E aí eu estou falando da burocracia, que é o corpo técnico do Estado, concursado ali, mas também o corpo técnico comissionado. Eles são muito importantes nesse processo de implementação. Né? Então você tem ali uma burocracia que pode, às vezes, de maneira velada, barrar que uma política pública seja implantada, pelo menos dificultar, criar obstáculos durante esse processo. Outro ponto é a cultura da organização. De que organização eu estou? Aonde ela está? Como é que ela trabalha? Como é que funciona o corpo de funcionários? Qual é a tradição daquela organização? Tudo isso precisa ser observado com bastante atenção. Não obstante, a questão dos recursos é muito importante, a gente sabe, está falando aqui de recursos humanos, materiais, financeiros, orçamentários. Outro aspecto são os interesses, e aí, por isso que é importante considerar que durante o processo de implementação, os grupos políticos ideológicos continuarão pressionando, os partidos políticos continuarão pressionando por espaço, para que sejam cedidos espaços para outros itens que não estavam incluídos num primeiro momento da política, ou que outros que estão incluídos sejam retirados, sejam suprimidos. E essa briga ela é constante na medida que a implementação também acontece.
Se a gente falou de organizações, também é bom trazer 2 outros aspectos, que são as competências que ela tem para poder conduzir uma política e também a cultura dela. Acho que aí a gente conseguiria fechar alguns dos fatores que, na vida prática, influenciam durante o processo de implementação. E quais são, então, instrumentos possíveis de implementação? Estou citando alguns, e aí a gente, obviamente, pode pensar em outros, mas eu estou falando aqui de regulamentação, então estou falando de legislação aqui, mais uma vez a gente toca o legislativo, ou estou falando, por exemplo, de desregulamentar um setor, criando, às vezes, uma atuação do mercado um pouco mais livre, ampliando a possibilidade de participação de atores. Eu tenho também a questão da aplicação da lei e a fiscalização, trabalho aqui com esse conceito de enforcement. Eu tenho a criação de impostos, de taxas e subsídios, incentivos fiscais. Esse talvez seja bem fácil de imaginar, porque basta ir para o aeroporto, você consegue compreender na questão da proteção da indústria nacional, com impostos de importação, enfim, só a título de exemplo. Também é possível trabalhar com campanhas de mobilização, com campanhas de informação ao público, quando eu quero trazer informação para que alguma coisa aconteça, que a população se mobilize em torno, por exemplo, uma campanha de vacinação. É uma questão de mobilização e que precisa de informação ao público. Por mais que você informe, sempre haverão dúvidas com relação a isso. Então, isso também é um trabalho da política pública. Coloquei outra aqui como discriminação positiva seletiva, no caso das cotas, por exemplo, para que você amplie que outros segmentos sociais também tenham acesso a bens e serviços públicos. E programas de transferência de renda, como a gente tem e conhece bem, não só o auxílio emergencial, mas também o programa Bolsa Família. Né? E aí o programa vai ser universal ou não, dependendo de cada um deles. E por fim, falando sobre modelos, também continuando na implementação, falando sobre modelos de implantação, trago 2 tipos aí para vocês. Então, um modelo que vem de cima para baixo e um modelo de baixo para cima. Então, tem o nome dele em inglês aqui para vocês, modelo top-down ou modelo bottom-up. O top-down, de cima para baixo, acho que top já virou uma palavra bastante difundida, né? Então, nesse sentido, quando ela vem de cima para baixo, ela é decidida pela política e a sua implementação passa a ser uma função da administração. No outro modelo, que é um modelo de baixo para cima, tem uma maior liberdade da burocracia, das diferentes redes de atores. Mais uma vez a gente destaca o papel dos atores invisíveis da política, né, no sentido de se auto-organizar para modelar essa política. Professor Vinícius, tem modelo melhor ou pior? Não. Né? Acho que aí a gente teria que analisar caso a caso, o tipo da política, tem políticas que podem ser mais flexíveis, outras não. É preciso considerar os aspectos políticos, os aspectos técnicos, os aspectos de logística, dependendo da política. Então, são nuances bastante delicadas, mas que caso a caso a gente observa e tenta também procurar soluções para que sejam implantados. A gente já vai caminhando para o final do nosso ciclo, para no final caminhar também para o legislativo, entender quais são os instrumentos, alguns grandes instrumentos que o legislativo tem, e política implantada, imaginando que ela está acontecendo, a gente precisa tanto monitorar, como precisa também avaliar essa política. E é muito importante que vocês entendam que avaliar é necessariamente atribuir um valor. Mais uma vez a gente retorna ao conceito de que existe uma subjetividade nisso. Tudo bem, vamos trabalhar com conceitos objetivos, critérios técnicos, jurídicos, políticos, sim, mas existe sim, sempre subjetividade. Imagina que eu não gosto de governante A, ele pode fazer a melhor política do mundo, eu não vou gostar daquela política. Isso também ocorre, nós temos nossas paixões, é mais do que comum. De modo geral, o monitoramento ele ocorre, pode acontecer antes da política começar, por isso eu vou chamar isso de uma avaliação ex ante. Ela pode ser uma avaliação durante, monitoramento durante, e aí eu vou ter um monitoramento, uma avaliação in itinere, que é durante o processo, e uma avaliação ex post, uma avaliação que ocorre depois da política realizada. Isso é muito importante para que, inclusive, ao longo da política seja possível compreender o que acontece, que a gente consiga definir claramente quais são
os aspectos que precisam ser corrigidos, melhorados, ou se a política de fato ela está indo muito bem, né? Isso também pode acontecer, a gente acha que não, mas a política às vezes vai bem, sim. Então, o fato mesmo que a gente atribua, a gente deve buscar esses critérios técnicos, aí, indicadores, os jurídicos, os legais, e os políticos também, talvez às vezes próprias pesquisas, e como o governante ele vai se saindo com a percepção da população, o sentimento dela com relação a uma política pública implantada. E aí a gente entra então na última fase, que seria o processo de extinção da política. E aí são 3 aspectos que eu levanto para vocês. O primeiro deles é que, bom, se o problema que a gente olhou lá no começo, que originou a política pública, é percebido, a percepção que resolveu o problema, ótimo. Então, talvez seja o momento de extinguir essa política. Ela não precisa ser eterna. Se eu perceber também que tudo aquilo que eu montei, os programas, as leis, as ações que ativaram a política pública, eles foram percebidos como ineficazes, ou seja, eu também não preciso mais dessa política. Então, eu vou remodelar, vou repensar, vou rever a minha forma de atuar, vou buscar outras alternativas. Ou o problema, embora não resolvido, e isso é muito interessante, ele perde progressivamente importância e sai da agenda. Ou seja, ele perde o destaque da agenda política, ele perde destaque da agenda formal, ele sai, ele deixa de ter uma atenção maior. Então o governo fala assim, se eu extinguir essa política, talvez ela não faça falta nesse momento. Talvez o impacto da extinção dela seja mínimo. Então ela vai perdendo esse grau de importância a ponto de que, quando eliminada, ela não seja sentida. Bom, e o Poder Legislativo? A gente já falou bastante sobre as interfaces das políticas públicas. Eu quero que a gente busque tentar criar essas relações. A gente compreende esse ecossistema legislativo, né, e eu trago aqui alguns números, vocês já devem ter visto, mas eu consolidei aqui para vocês. A gente tem 81 senadores, 513 deputados na Câmara Federal, Assembleias estaduais mais Câmara Distrital, 1.059, câmaras municipais nos mais de 5.570 municípios, mais de 58 mil vereadores. Percebam a complexidade, o tamanho do ecossistema legislativo brasileiro. Então você vai encontrar um senador com uma equipe de até 50 assessores, mas também vai encontrar ali no município pequeno um vereador tentando trabalhar políticas públicas com 2 ou 3 assessores. Formação, obviamente, também é muito importante que o ente político tenha, mas nem sempre é possível. Então, talvez a sua equipe possa ter. Daí também uma importância de a gente trabalhar esse curso de gestão de mandato. E as estruturas legislativas, apesar de muito diferentes, afinal uma discrepância muito grande de um município pequeno para um Senado Federal, de modo geral ela é composta, né, pelo plenário. A casa tem uma presidência, tem uma mesa diretora, tem as comissões que analisam, tem gabinetes e alguns espaços tem colégio de líderes, né, principalmente quando eles são maiores. E principalmente tem o parlamentar. E o parlamentar ele não está sozinho, de modo geral, ele está ali por conta de um mandato partidário. Então também tem um partido por trás, junto com esse parlamentar. Então as estruturas legislativas, de modo geral, de uma maneira bastante ampla, têm esse aspecto. E vou trazer aqui 3 grandes formas, então, sem esgotar, mas 3 grandes formas que o legislativo tem de atuação durante esse processo. A gente falou um pouco sobre o lado da política, a gente fala um pouco agora sobre o lado legislativo. Estou trazendo mais casos do governo federal. A gente sempre tem o hábito aqui de mudar o nível federativo, né, quando a gente fala dentro desta casa. Caso das medidas provisórias. Né? O caso das medidas provisórias é uma coisa interessante. Por quê? Porque é uma iniciativa do Executivo, ali, do chefe do Executivo, está previsto no artigo 62 da Constituição Federal. Desde que o tema tenha relevância ou urgência, então, o presidente ele pode ditar uma medida provisória. Essa medida provisória ela tem efeito imediato a partir do momento em que ela é editada. E ela tem ali 60 dias para que seja apreciada. E esse tempo também pode ser dobrado por mais 60 dias. Só que com 45 dias nesse processo, ela tranca a pauta das casas até ser votada ou perder
aí a validade ou caducar. Ela é analisada por uma comissão mista, então estou falando aí de senadores e deputados, e deve ser aprovada nas duas casas. E, se aprovada, então é enviada para o presidente para a sanção governamental até 15 dias. Então percebam um primeiro instrumento que, por mais que haja a iniciativa do executivo, por mais que ele tenha essa prerrogativa, ainda assim o papel do legislativo é muito forte no processo de modelagem da compreensão tanto de formulação de políticas públicas, como formulação de alternativas. Tem muito peso. Então, isso é importante, destacar o papel do legislativo nesse sentido, nesse desenho de política. Outro aspecto que eu destaco é o próprio orçamento público. Então, a gente tem aqui 3 grandes instrumentos: o PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Todas elas são elaboradas, né, os projetos, né, as propostas, desculpa, elas são elaboradas pelo Executivo, né, cada uma tem uma definição. Estou usando aqui as datas, tá, pessoal, do ciclo orçamentário do governo federal, é diferente para estados e municípios, tá, mas é só por conta do exemplo que a gente está trabalhando no governo federal. Então, PPA, estratégias e metas, 4 anos, votado no Legislativo, encaminhado para o Legislativo e votado até 31 de agosto do primeiro ano. LDO, receitas e despesas, como o bolo será fatiado, ele é anual, né, enviado até 15 de abril. Né, e acho que as votações ocorrem, nesse caso, até 22 de dezembro. E, por fim, o próprio orçamento, regras e prioridades, também anual, enviado até 31 de agosto. É o Executivo que organiza essas propostas, é o Executivo que monta esses documentos. Todavia, ele faz essas propostas em formato de projeto de lei e encaminha para o Legislativo. Olha só que importância o Legislativo tem durante esse processo. Então, vou montar o gráfico aqui para vocês, mas entendendo, então, essas propostas são encaminhadas para dentro do Legislativo, para a Comissão de Planos, Orçamento e tem mais um nome, Fiscalização, eu acho. Na CMO, lá, que é uma comissão mista, que ela pode discutir, e ela discute, mas também pode alterar o projeto encaminhado pelo Executivo. E aquilo que é discutido e alterado pela comissão é votado no plenário do Congresso. Então, mais uma vez, relevância, porque isso é votado nos 3 instrumentos. E depois o chefe do Executivo sanciona e publica. Agora, mais importante são as emendas parlamentares ao orçamento. Por quê? Porque é aí que o parlamentar ele pode tanto opinar, quanto pode influir nas despesas, né, e nas receitas. Então, ele pode acrescentar, modificar ou suprimir, né? Não são todas as rubricas, tá? Importante, isso aqui também não é uma aula de orçamento, a gente não vai entrar no detalhe, mas não são todas as rubricas, então ele pode acrescentar, modificar ou suprimir algumas rubricas orçamentárias. Ele pode apresentar emendas que podem ser individuais, que podem ser por bancada, que podem ser por comissão, que são também emendas do relator do orçamento. Então, a relatoria tem muito importante, o relator do orçamento é alguém muito relevante dentro desse processo. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2001, foi oferecido até 25 emendas por parlamentar, num valor total de 16 milhões, né, que podem ser, então, obviamente, obedecendo também ao critério de que parcela significativa tem que estar relacionada a projetos de saúde. Então, isso também é um outro aspecto a ser observado. E qual que é um detalhe muito importante nesse processo? A questão que a emenda constitucional 86 de 2015 criou as emendas individuais impositivas. Então, o Executivo ele tem essa função de realizar aquilo que foi colocado pelos legisladores, né? Até, obviamente, o limite de 1,2% da receita corrente líquida, claro. Né? Precisa entender também algumas contingências de orçamento, enfim, mas, enfim, tem muito poder nesse aspecto. Então, é outro ponto que eu gostaria de deixar destacado. E eu coloquei um quadrinho aqui de exemplos, o exemplo de 2018, vocês encontram isso com bastante facilidade, para vocês terem uma ideia do quanto isso movimenta no total de valor, enquanto essa descentralização de recursos ela ocorre, né? Então, isso pode ser destinado tanto a órgãos especificamente, mas também a outras praças, né? A outros municípios, a outros entes.
Então, você tem um volume aqui em bilhões de 108 bilhões em valor, isso é para o ano de 2008. Então, é significativo, pensando que para uma política pública acontecer, ela necessita de recursos, isso é significativo. Por fim, já encaminhando para o final, a última função, a gente falou da questão um pouco da legislação, falou um pouco do orçamento, vai falar agora da fiscalização e controle, que é uma função do Legislativo. Então, é a atribuição do Legislativo fiscalizar e avaliar a execução orçamentária, isso é muito importante. Ele fiscaliza também as entidades da administração direta e indireta, ele acompanha o desenvolvimento do Poder Executivo e como ele tem atuado, ou como ele atua. Principalmente, lógico, é algo que olha especialmente para os recursos, mas não apenas isso, ele também olha para a questão do patrimônio público, da utilização dos valores e conta, estou falando aqui do nível federal, estados e 2 municípios, com auxílio do Tribunal de Contas, que é um braço do Poder Legislativo. Então, percebam, a gente tem aí o Poder Legislativo com grandes instrumentos, a gente falou do processo de elaboração de leis. Quando o Executivo apresenta projetos de lei, isso passa também pela apreciação da Casa Legislativa. Você tem a questão do próprio processo orçamentário, que tem um impacto enorme na vida da Casa Legislativa, e também a função de fiscalização e controle desse próprio orçamento e também de outras atividades inerentes ao Poder Executivo. Com isso, eu espero que a gente consiga perceber, retomando o que conversou no início dessa aula, o espaço privilegiado que é o Poder Legislativo para a discussão, para a formulação de alternativas, para a construção de políticas públicas. Lembrando que também o Poder Legislativo, como representa o povo, também faz uso de instrumentos como consultas públicas, audiências públicas, tudo isso para gerar esclarecimento sobre temas, sobre políticas, e com isso a gente consiga produzir os melhores resultados possíveis desse tensionamento natural que são as políticas públicas. Paulo, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Vou deixar aqui os meus contatos, caso vocês tenham interesse, enfim, de trocar um pouco sobre bibliografia, literatura, alguns querem se aprofundar. Eu espero ter atendido a esse tópico 2 do nosso curso de Gestão de Mandatos. De acordo com a função do adiantado da hora, as perguntas a gente vai encaminhar para o seu e-mail, tá? Então, eu queria agradecer a todos, tá? O Instituto... Mas eu acho que não, tá? Então, o Instituto Legislativo Paulista agradece ao professor Vinícius Schurgeles pela brilhante exposição, bem como ao público pelo interesse, né? E os agradecimentos também são devidos às equipes do ILP e da Rede Alesp, que dão suporte ao planejamento e execução dessa iniciativa. E lembramos que a próxima aula do curso de Gestão de Mandato ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 26, no mesmo horário, também com transmissão pela Rede Alesp, tratando do tema Marketing de Mandato com o professor Paulo Ricardo Bonfim. Gente, muitíssimo obrigada a todos. Desculpe pelo ocorrido aí, mas muito obrigado, Vinícius. Foi um prazer estar aqui com você hoje, né, e pela brilhante exposição. Obrigada, gente. Até semana que vem.